Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal do Padre Jailson. Uma satisfação estar com você hoje aqui. Vamos fazer a meditação do Evangelho diariamente. Então, já convido você, se você tiver a Palavra de Deus perto por você, comece agora a sintonizar-se nessa palavra, nessa frequência. Deus abençoe você e vamos nesse momento para a leitura, o momento homilético da Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de João, do capítulo 3, ao versículo 16 ao 21. Diz o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus ao seu discípulo: Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Portanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, tornando-se assim clara que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João aqui dá uma sentença e faz uma provocação de que todo aquele que nasce da luz é da luz. João aqui vai falando, no contexto deste Evangelho de João, é uma conversa de Nicodemos com Jesus. Preste muita atenção no que sucederam. Nesse contexto, vai dizendo: com efeito, de tal modo, Deus enviou ao mundo o seu Filho único, para que todo mundo tivesse vida dele e acreditasse nele, e que não pereça. Traduzindo aqui, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que você e eu não pereça. Isso quer dizer o quê? Não pereça, não se condene, não tenha salvação. Não. Deus enviou seu Filho Jesus, Deus enviou seu Filho Jesus para que eu e você tenhamos a salvação, para que eu e você não ficamos perdidos. Foi o que aconteceu. Deus enviou seu Filho ao mundo para que a nação, a população, tivesse a salvação. Lembra-se no Antigo Testamento o que aconteceu? Que todas as pessoas começou a adorar outro Deus. Mas lá no paraíso começou essa história. Adão se encontrava com Deus todos os dias para conversar com Deus. E durante o tempo, Deus olhou para Adão e disse: eu vou dar uma amiga a Adão, porque eu vejo que Adão está só no jardim, ele tem um momento para conversar comigo. Então ali começou um diálogo, começou Deus fazendo a sua presença diante de Adão. Só que o que aconteceu? A história toda que você já sabe. Se você não conhece essa história, eu recomendo você ler
o livro de Gênesis, capítulo 1 até o versículo 5, que você vai ver sobre a criação do mundo, você vai ver a criação do homem. O que foi que aconteceu? Abraão foi enganado por Eva. Então ali começou a desencadear-se o pecado. Então o pecado começou a entrar ali, foi tanto que Deus teve misericórdia e Deus criou muitas pessoas e começou, mas foi obrigado Deus a criar um dilúvio para exterminar aquelas pessoas. Mas Deus prometeram aos demais, sua descendência, que ia crescer, ia se engrandecer a humanidade, ou seja, ter a multiplicação. Assim o fez, mas ainda não estava por completo. Estava na promessa. Deus tinha prometido que resgataria a sua presença, ou seja, resgataria o que ele fez primeiro, que foi o homem, todo o universo, mas o homem pecou. E Deus criou um plano para que o homem tivesse a salvação. Portanto, a salvação estava pela metade. Essa metade, Deus tinha que completar-se, tinha que resgatar a graça toda da salvação. O seu Filho Jesus, antes de todas as criações, o seu Filho já coexistia. Se Deus não tivesse, se Jesus não tivesse vindo, mas de alguma forma Deus mandaria também o seu Filho. O que foi que aconteceu? Deus enviou seu Filho, nascido através de uma mulher certa, e ali começou toda aquela história que você deve conhecer. Jesus nasceu, foi apreendido, ele ali naquela comunidade de Nazaré, começou a se divulgar-se na Galileia, Cafarnaum, na Judéia, Jerusalém, Israel, e começou a falar de Deus, começou a falar também do convertimento e da salvação. Imediatamente, o que foi que sucedeu? Ele foi pregado na cruz. O povo mesmo que apadeiram ele, o povo mesmo que elogiaram ele, o povo mesmo que viu os milagres dele, o povo mesmo que observava e caminhava com ele, deixou ele sozinho e ele foi pregado na cruz. Mas ele prometeu para os demais seus seguidores que ressuscitaria ao terceiro dia. E esse evangelho de João, do capítulo 3 ao versículo 16 ao 21, conta para nós esse motivo de que aquele que nasceu da luz é da luz. Mas vai dizer também que aquele que nasceu do mal é do mal. As pessoas que ainda não se converteram, as pessoas que ainda não se aproximaram-se de Deus, elas ainda estão nas trevas, estão saciando-se na treva. Então, Deus veio para todos, deu a salvação a todos, mas aquele que anda ainda, mesmo que Deus tenha enviado o seu Filho unigênito, seu Filho, ele diz aqui, ora, este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Então, a luz, Jesus, veio ao mundo. Ele veio ao mundo, mas os homens gostam de amar o que mais? Curar as trevas. Então, tudo isso aconteceu. Nesse contexto dessa história, todos nós pertencemos à salvação, mas ainda tem pessoas que ainda não querem ter aproximação da luz, querem ficar nas trevas. Mas no final Jesus vai dizer assim, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Então aquele que pratica a verdade vai para a luz. Então essa é a reflexão que eu deixo para você. Sejamos da luz. Deus abençoe você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e faça seu comentário. Até a próxima, bye bye.